Fala, gremista, tudo bem? Sábado, dia 8 de novembro. Sábado, dia 8 de novembro. Dia de definir o novo presidente do Grêmio. Quem estará à frente do clube nos próximos 3 anos a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Mas certamente duas pessoas que já estão trabalhando há muito tempo. Os projetos estão montados e muito bem apresentados. Inclusive, o ganhador certamente já dará andamento para o início da sua gestão. Já fará movimentos importantes neste sentido, obviamente num combinado com o presidente Alberto Guerra. Eu tenho aqui que falar sobre Paulo Calef e sobre Odorico Roman. Odorico Roman e Paulo Calef, as duas figuras que não chamaram a atenção do torcedor nem perto daquilo que Marcelo Marques conseguiu fazer. Mas Marcelo se retirou e Paulo Calef e Odorico são as alternativas. Esse vídeo está sendo gravado no final da manhã do sábado, a votação ainda presente até o final da tarde, tanto na arena quanto na internet. E eu preciso colocar aqui para vocês que o Paulo Calef realmente, como falamos no vídeo anterior, não deu o nome do jogador, mas nós antecipamos aqui já há vários dias, quem acompanha o canal sabe, Benzema, e ele, embora não tenha falado o nome do jogador, ele deixou muito claro, né? Falando questões do francês, o César Cidade Dias trouxe o nome do jogador e ele não negou, ele disse, eu não vou falar, deixe que vocês falem. Ele não pode falar por conta de algo que está na negociação com o Benzema. Mas o Odorico Roman tem uma negociação em andamento com um jogador, na verdade, com 3 jogadores, 2 são atacantes, nós já trouxemos isso aqui no canal, mas aqui eu quero falar com vocês mais especificamente sobre uma dessas tentativas. Porque o Odorico Roman, ele está fazendo uma proposta, na verdade, já fez uma proposta junto dos seus pares para um grande atacante do futebol brasileiro, e esse jogador não é o Pedro. Isso não inviabiliza a notícia que foi dada nos últimos dias pelo jornalista Jorge Nicola, porque o próprio Odorico Roman, na entrevista que deu à GZH, destacou que tentou o Pedro, ou pelo menos foi atrás do Pedro para, quem sabe, fazer uma tentativa. Primeiro é aquela situação da sondagem, você busca informações, vê os valores, vê o interesse, e aí sim, né, se estabelece uma discussão se é possível ou não, se vale a pena ou não. E no caso do Pedro, o candidato Odorico viu que o Grêmio não teria como avançar, porque o Flamengo não tem o mínimo desejo de vender o jogador, ainda mais para o futebol brasileiro, que o preço dele para a Europa já é extremamente elevado, muito acima dos padrões, e o Grêmio não teria condições de pagar. Ou seja, o candidato Odorico foi sincero, né? Poderia, como candidato, dizer, não, é caro, mas nós temos condições, eu vou dar um jeito, eu vou buscar o Pedro, porque o Pedro, sem dúvida alguma, é um nome que acende o torcedor, né? Quando num primeiro momento surgiu a informação da tentativa por esse jogador, nós mesmos falamos aqui no canal, né, que seria um jogador para mudar o patamar do ataque do Grêmio, um jogador extremamente qualificado, inteligente, artilheiro acima de tudo. Mas o Pedro, por conta dos valores, portanto, está descartado, e esse descarte foi feito pelo Odorico, pelo menos para o momento, né? Daqui a um ano não se sabe, caso, evidentemente, o Odorico ganhe a eleição. Mas existe um outro atacante do futebol brasileiro, um outro grande atacante do futebol brasileiro, cujo nome exatamente e especificamente ainda não vazou, mas alguns detalhes, algumas pistas importantes sobre ele já vazaram. E a gente precisa colocar aqui, o Odorico tem negociações com 3 jogadores, destes 3, 2 são atacantes e um deles é um artilheiro. Um jogador que faz muitos gols, um jogador que tem qualidade, um jogador que tem experiência, um jogador que tem muita personalidade, um jogador vencedor. E, acima de tudo, um jogador que não vive lá uma grande fase na carreira, o que facilitaria a contratação por parte do Grêmio. E eu vou dizer para vocês uma coisa aqui. Quando me disseram isso, olha, ele não está vivendo uma grande fase, eu falei, olha, às vezes é melhor. Por quê? A gente precisa saber, evidentemente, quem é o jogador para fazer uma avaliação mais exata. Mas às vezes você quer contratar um jogador que está em alta e aí ele se torna caríssimo, mas às vezes ele está em alta numa temporada em específico, mas não é o nível
real desse jogador. Às vezes é melhor você contratar um atleta que viveu várias boas temporadas e neste momento está em baixa. Porque aí o valor dele cai, a negociação fica mais fácil e ele vem cheio de vontade de dar a volta por cima. Sim, isso ocorre muito. O jogador não está dando certo num lugar, ele quer sair daquele ambiente que as coisas não estão acontecendo e ir para outro lugar e ele está louco para jogar bem, louco para se recuperar. Vou dar um exemplo do próprio Grêmio. O lateral esquerdo, Marlon. A gente sabe o quanto é bom jogador, jogou bem em vários clubes, foi eleito inclusive no Cruzeiro o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro em 2023. Não estava vivendo um bom momento lá no Cruzeiro. Só por isso o Grêmio conseguiu, inclusive, a contratação dele. E ele veio para o Grêmio, todo mundo sabia o quanto ele era bom, porque a carreira dele mostra isso com muita clareza. E ele veio louco para jogar no Grêmio, louco para recuperar o bom futebol, não estava contente lá com a situação no Cruzeiro, e a gente está vendo hoje o Marlon como um dos principais jogadores do time do Grêmio. Então é nessa pegada que uma das contratações, o que se diz é um grande atacante do futebol brasileiro. Um grande atacante do futebol brasileiro, mas não é o Pedro. Proposta feita, negociação em andamento e certo otimismo para contratar. Vamos aguardar que a chapa possa dizer qual é o nome, mas importante, talvez a gente nunca saiba de fato quem é o nome, porque eles só vão efetivar em caso, obviamente, de vitória na eleição. Né? Se perder, até não sei se não passariam para o Calef a tentativa, né? Porque o Calef disse que não repassaria do Benzema. Não sei se o Odorico repassaria essa, né? Não sei nem se o Calef gostaria dessa, porque não é um jogador do mesmo patamar do Benzema, nem se compara com o Benzema, né? Seria um jogador dentro da realidade do Grêmio, mas ainda assim um grande atacante do futebol brasileiro. Já votou? Votou em quem? Já decidiu em quem vai votar, caso não tenha votado ainda? Deixa aqui nos comentários. Odorico ou Paulo Calef ou Odorico? Eu, por muito tempo, analisando as redes sociais, e é muito difícil de ter um parâmetro, porque a gente não sabe, pode ser uma bolha das minhas redes sociais, a gente não sabe quem é sócio e quem não é, quem tá apto para votar e quem não tá, mas por muito tempo eu vi muito parelha essa eleição. Muito parelha, em alguns momentos com um leve, mas leve favoritismo ao Odorico, nada demais. Nos últimos 2 dias, talvez, 3 dias no máximo, eu vi uma vantagem maior ao candidato Odorico. Repito, pode ser a minha bolha, pode não dizer sobre o sócio mais especificamente, que é o que, obviamente, realmente importa, mas o que eu estou percebendo é um favoritismo mais elevado para o candidato Odorico Roman. Nas próximas horas, logo mais, no final da tarde, já teremos a confirmação do novo presidente do Grêmio, se Odorico Roman ou Paulo Calef ou Odorico Roman. Em quem tu vai votar, em quem tu votou, repito, deixa aqui no comentário, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, o conteúdo tem a força de Hora do Pastel, a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil e uma das maiores do mundo, não para de crescer, procura mais próxima de ti no site ou então no Instagram. Hora do Pastel, pastel crocante, recheio generoso, sabor que conquista. Hora do Pastel, Grenal 10 te dá 10% de desconto em tudo aquilo que tu consumir na Hora do Pastel. Abraço, até o próximo conteúdo.